Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e dando continuidade aos nossos vídeos aí de Dreamweaver, as nossas dicas de Dreamweaver. É, nos vídeos anteriores eu mostrei a vocês algumas ferramentas do Dreamweaver para a criação de site. Foi criado lá um exemplo bem simples só para demonstração. E agora eu vou mostrar a vocês uma maneira de criar esse site aqui, que eu criei aqui um exemplo no Photoshop. Então nosso site agora de exemplo será esse estilo aqui. Eu vou mostrar a vocês como criar através do CSS e HTML. E logo após a gente terminar de criar com o CSS e o HTML, eu vou mostrar a vocês um framework que inclusive tem algumas aulas aí também inclusive tem algumas aulas aí no canal também. E para que a gente possa comparar aí o tempo de produção que você economiza usando um framework. Mas nesse caso, de início nós vamos utilizar só HTML e o CSS. Então vamos lá, eu vou vir aqui no Dreamweaver. Vou criar um novo site. Venho aqui em site, novo site. Vou definir um nome aqui, propaganda, para o meu site, que é tipo um site de propaganda do smartphone da Samsung. Propaganda. Eu vou vir aqui no procurar pasta. Então eu criei aqui no local C uma pastazinha para separar os meus sites. Eu vou clicar aqui em propaganda e vou definir esse aqui como a minha pasta principal. Nota que aqui já tem uma pasta imagem, que tem algumas imagens aí para serem utilizadas no nosso projeto. Servidor não vou configurar, controle da versão também não. Eu venho aqui em configurações avançadas, pasta padrão de imagens. Eu vou selecionar aqui a minha pasta IMG. Vou clicar aqui em selecionar a pasta. Ok. Por enquanto só isso de configuração. Então eu vou salvar. Então note que aqui já foi criado o meu site. Eu vou vir aqui no HTML. Vou criar uma nova pasta, um novo arquivo HTML. Eu posso clicar lá ou vir aqui também no Ctrl N, que é o atalho, e escolher o tipo da página que eu quero. E ainda eu posso vir aqui em arquivo novo também e escolher o formato da pasta que eu quero, se é HTML, PHP, entre outros que tem por aí. Então eu vou salvar essa minha página. Pressionei aqui o Ctrl S, ou eu posso vir aqui também em arquivo, salvar. Eu vou dar o nome dessa minha página de index. Aqui eu não preciso colocar o ponto HTML, porque o próprio Dreamweaver já faz isso. Então notem aqui que ele já criou, já foi definido aqui o nome, e ele cria aqui as tags iniciais da minha página. Bom, aí como nós temos aqui no nosso projeto, nós temos um cabeçalho com um menu simples com apenas 3 opções. Então vamos a nossa estrutura. Eu ainda vou usar divs na minha estrutura, que eu sempre utilizo divs. Algumas pessoas utilizam section, que é até talvez o mais indicado para hoje, que é o HTML5. Mas eu vou utilizar div, que também ainda é reconhecido pelos navegadores. Então a ideia eu vou botar aqui como meu container, site container, meu definindo. Eu vou fazer também uma div que vai ficar em volta de todo o meu site. Então note que aqui já cria um pontinho tracilhado. Então eu vou apagar aqui esse texto que ele gerou e vou inserir dentro dessa div. Note que eu cliquei aqui, aí vou inserir
dentro da div. Vou deixar aqui no ponto de inserção e vou colocar a minha ID como um menu tracinho cabeçalho. Então por enquanto eu não vou definir minha regra, vou definindo depois lá pelo CSS mesmo. Clico aqui no OK e ele já me gerou aqui uma outra div. Então a gente pode vir aqui no código e vamos ver se ficou certo. Então note que aqui que o meu cabeçalho ficou dentro do meu container. Então eu acho que no caso eu esqueci aqui de adicionar uma div, que é a div cabeçalho container. Deixa eu vir aqui e inserir div. Aqui eu vou escolher então vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, venho aqui no código. Como eu esqueci lá de criar, então vocês podem criar aí uma div, pode vir aqui no código e mudar esse atributo aqui, ID, para cabeçalho container. Esse será o container do meu cabeçalho. Então no Dreamweaver tanto faz, se eu vier aqui também inserir, quando ele estiver na visualização de código, eu também posso inserir aqui uma div pelo cursor, mas vou voltar aqui no meu design e se você perceber, quando eu vim aqui no código, eu deixei o meu cursor dentro do cabeçalho container. Então isso significa que quando eu for criar aqui uma outra div, vai ficar dentro do cabeçalho container. Então eu vou definir isso aqui como, deixar aqui no ponto de inserção mesmo. Então aqui será cabeçalho mesmo. Então clico aqui no OK. Ele já gerou aqui um texto, então vamos ver se ele inseriu no local certo. Então note que aqui está dentro do cabeçalho container e criou o meu cabeçalho. Bacana. Então eu vou apagar aqui esse texto. Apaguei. Vou voltar aqui para o modo design. Então dentro do meu cabeçalho vai ter um menu e uma imagem. Então eu vou inserir aqui uma estrutura. Aí eu venho aqui em lista não ordenada e vou criar os meus menus que está aqui no Photoshop. Então nós temos o menu Home, informações técnicas e onde comprar. Então eu vou criar um menu para cada, no caso um item da lista para cada menu que tem aqui. Então Home, informações técnicas e onde comprar. Home, informações técnicas e onde comprar. Então beleza. Bacana, nós já temos aí o nosso menu. Então a minha imagem, eu posso definir o seguinte: eu posso deixar ela fora desse menu aqui para ela não atrapalhar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui mais uma div. Eu vou criar ela após a tag cabeçalho. Então após a tag cabeçalho verá vou botar o nome aqui de banner. Pronto, então criou aqui o meu banner. Nós já temos o nosso menu, temos a div banner, e nessa div banner eu vou inserir aqui uma imagem. Como eu apaguei aqui, ele voltou, mas não se preocupe que ele ainda está lá, porque está sem espaço. Mas eu vou inserir aqui a minha imagem, e notem que aqui eu já tenho essa imagem que eu peguei da internet. Então eu vou dar 2 cliques nela,
E note que ela carregou aqui uma imagem enorme. Por enquanto não precisa se preocupar em relação a isso. Nós vamos organizar isso aí com CSS depois. Então nós já temos o nosso menu, temos o nosso cabeçalho. Nós no menu temos o nosso banner. E agora vem o conteúdo. Que no conteúdo nós temos, se a gente prestar atenção, nós temos a div conteúdo, e dentro do conteúdo eu tenho aqui minhas duas linhas e com duas colunas. Ou seja, eu tenho algo em volta e dentro dele eu tenho dentro dele eu tenho aqui algumas divs. Vamos ver como é que a gente consegue simular isso lá no Dreamweaver. Então bacana. Então de início nós vamos criar aqui a div conteúdo. Então vamos lá. Após o banner vem o conteúdo. Então eu ponho aqui div. Vou nomear como conteúdo container. Então eu tenho aqui o meu conteúdo container. Eu acho que eu esqueci um detalhe. Vou pressionar aqui Ctrl Z. Vim aqui inserir de novo div. Então eu esqueci disso aqui. Após a tag banner, eu vou definir o meu conteúdo container. Clico no OK. Então nota que ele já criou aqui a minha div. Aproveitando já que o foco está lá na minha div, eu venho aqui em div e vou inserir o meu conteúdo apenas. Clico no OK. Então nota que já foi inserido aqui um texto. Vamos dar uma olhadinha no código para ver se está tudo funcionando normal. Nós temos aqui o conteúdo container, temos o conteúdo dentro do conteúdo container. Então está seguindo tudo normal. Div itens, aí fica a critério de cada um. Então aproveitando que o meu cursor já está aqui dentro da conteúdo, vou voltar para o modo design, venho aqui inserir div, e essa será a div, vou deixar aqui no ponto de seção, e essa será, eu vou botar aqui como apenas como itens ou funções sem acento. Clico no OK. Então bacana, ele criou aqui o meu funções. E agora eu vou inserir mais uma div. Vou pôr aqui após tag, que será após a tag funções. Então após a tag funções nós temos os depoimentos. Então vou criar aqui a minha div depoimentos. Então bacana, clico aqui no OK. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso código. Nós temos aqui o conteúdo container, o conteúdo, e dentro do conteúdo nós temos as div funções e a div depoimentos. OK. Então o próximo passo é o rodapé. Então nós temos aqui um rodapé. O rodapé é bem simples. Vou voltar aqui para o modo design. Vou aqui no menu inserir div, após tag, e eu vou selecionar aqui a tag, vamos ver conteúdo. Então após a conteúdo container, no caso que está envolvendo todos os outros elementos daqui. Então eu selecionei aqui conteúdo container e vou botar aqui rodapé container. Lembre-se de não colocar acentuação nos nomes das divs. Então foi o rodapé container e já criou aqui. Eu vou apagar aquele que ele criou ali. Venho com div
Aproveitando que o cursor já está lá dentro da minha div rodapé container, então eu vou deixar do jeito que está e vou botar aqui como rodapé. Clico no OK e nós já temos aí a nossa estrutura do site. Então vamos ver aqui, rodapé, container e rodapé. Bom, pessoal, por enquanto nós vamos ficando por aqui. Na próxima nós continuamos aí e configuramos o nosso CSS para deixar o visual da nossa página igual ao que estava lá no Photoshop. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e ajudem aí a divulgar o canal, e até a próxima.